Olá! Chegamos agora à aula 10. Esperamos que, depois de ter lido e estar conhecendo o cânon da Diocese Missionária do Nordeste do Brasil, você tenha muita facilidade de navegar pela aula 10. Nesta aula, estaremos aprofundando ainda mais o nosso conhecimento da estrutura da comunhão de igrejas cristãs episcopais no Brasil. Teremos agora a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento sobre a Junta ou Conselho Paroquial e suas funções. A Junta Paroquial, como já vimos, é um ministério da Igreja. Este ministério é formado por pessoas que não foram ordenadas, as quais denominamos leigos. As pessoas eleitas para a Junta ou Conselho Paroquial precisam ser membros comungantes, isto é, confirmados. Também é requisito que sejam de maior idade e, como já vimos antes, eleitos em Assembleia Geral da Paróquia. A Junta é, desta forma eleita, tendo como objetivo tratar das questões administrativas da paróquia. O Conselho ou Junta Paroquial será sempre formado por uma quantidade de membros em múltiplos de 3. Desta forma, poderemos ter 3, 6, 9 ou 12 membros. Isto será definido em função da quantidade de membros da comunidade local e será fixado pelo estatuto desta comunidade ou pela Assembleia. O tempo de cada participante servindo neste ministério é fixado em 3 anos. Isto significa que a cada ano 1/3 dos membros deverá ser renovado, através da reunião da Assembleia Anual da Comunidade. Os participantes do Conselho ou Junta são renovados anualmente em sua 1/3 parte. Isto acontece com a eleição de 2 membros por ano, no caso de uma junta de 6 membros. Assim, teremos a cada ano, a junta sendo renovada em sua 1/3 parte, para mandato de 3 anos. Vamos agora tratar das principais atividades administrativas da Junta Paroquial. A Junta Paroquial é responsável pela administração das propriedades da paróquia. Ela deve fazer isso de forma regular e controlar seus compromissos financeiros. Cabe à Junta Paroquial o ato de representar legalmente a paróquia, em juízo e fora dele, ativa ou passivamente. Uma das primeiras atribuições da Junta Paroquial é eleger já na sua primeira reunião após a Assembleia Geral Anual, o primeiro e, se for o caso, o segundo guardião. Estes são escolhidos entre os membros que compõem o Conselho ou Junta. Nesta reunião também são eleitos os secretários e tesoureiros, o que também é realizado entre os membros que compõem a Junta. Também é atribuição da Junta Paroquial cooperar com o reitor da paróquia na obra devocional, na obra missionária, didática e social da Igreja. Nestes casos, a Junta deve funcionar como assessoria, ajudando o reitor na tomada de decisões e, quando necessário, assumindo responsabilidades administrativas delegadas pelo reitor. Outra atribuição da Junta é a oferta cordial de acolhimento tanto aos visitantes como aos membros que são recebidos, passando a frequentar a paróquia. Para isso, os membros da Junta devem estar sempre atentos durante o culto. Devem sempre manter contato com estas pessoas, procurando ajudá-las e retirar suas dúvidas. Agora, vamos falar um pouco sobre o funcionamento da Junta Paroquial. Vamos entender a dinâmica adotada, quem preside a Junta, e como ela toma decisões. A Junta Paroquial é, por estatuto e definição, sempre presidida pelo reitor da paróquia. Ela deve reunir-se periodicamente em caráter ordinário, ou seja, suas reuniões devem ser algo rotineiro. Isto deve acontecer pelo menos uma vez, a cada trimestre. Poderão acontecer reuniões outras, sempre por convocação do reitor da paróquia, do próprio conselho ou, a pedido dos membros confirmados da paróquia. Neste último caso, a solicitação deve ser formalizada por escrito e assinada por, no mínimo, 1/3 dos membros confirmados da paróquia. As reuniões ordinárias ou extraordinárias da Junta ocorrem legalmente quando a maioria simples dos seus membros se faz presente. Se, eventualmente, algum membro da Junta Paroquial precisar afastar-se das suas atividades, surge o que chamamos de vacância do cargo. Por exemplo, quando um membro precisa mudar de cidade. Também podem acontecer casos de enfermidades ou qualquer outro imprevisto que provoca a vacância da função. Nestes casos, surge aquilo que denominamos vaga extraordinária.
Quando elas ocorrem, são preenchidas por escolha da própria junta ou conselho. O membro que passa a ocupar a função deve preencher os mesmos requisitos daqueles que são eleitos em assembleia. O mandato do membro escolhido para a vaga extraordinária irá durar até que seja realizada a Assembleia Geral Anual da Paróquia. Nesta oportunidade, a vaga deverá ser preenchida por meio de eleição na Assembleia, ainda que para mandato de menor duração. As reuniões do Conselho Paroquial são reuniões particulares. Isto quer dizer que participam dela apenas os membros do próprio Conselho e o reitor da paróquia. Entretanto, casos especiais podem ocorrer, e outras pessoas podem ser convidadas a participar da reunião a pedido do próprio Conselho. Como dissemos anteriormente, o reitor da paróquia é o presidente ex officio da junta. Portanto, é ele quem preside as reuniões. Na ausência ou no impedimento do reitor, por algum motivo, a reunião poderá ocorrer sendo presidida por um guardião ou por um membro do conselho, desde que aclamado para exercer a presidência naquele momento. Agora, vamos falar um pouco sobre as atribuições de cada um dos membros do conselho paroquial. Iniciando pelo guardião, este tem as seguintes atribuições. É o guardião quem, depois do reitor, representa a maior autoridade dentro da junta. É ele quem deve zelar pela ordem no culto público. Ele deve estar atento ao que está acontecendo no templo, e quando necessário, tomando providências para a manutenção do bem-estar e da ordem. Também é atribuição do guardião presidir as reuniões da junta, na ausência do reitor da paróquia. O guardião é o responsável pelo zelo e conservação do patrimônio da paróquia. Cabe a ele estar sistematicamente observando as necessidades de manutenção dos diversos ambientes e equipamentos e materiais da paróquia. Também cabe ao primeiro guardião, exercendo o papel de administração da junta paroquial, exigir dos empregados da paróquia o cumprimento das suas obrigações. Ainda como atribuição da sua função, o guardião deve ser aquele que recebe as ofertas do povo nos cultos ou quem delega poderes para que outras pessoas assim procedam. O guardião é, ainda, responsável pela provisão de fundos para a paróquia, e, sob sua direção, também as vestes, os elementos de comunhão e os livros usados nos ofícios públicos. Na ausência do reitor ou ministro encarregado, é o guardião quem realiza todos os registros em livros da paróquia. Também cabe a ele dar as certidões requeridas. É o guardião quem deve conferir a movimentação realizada pela tesouraria. Neste caso ele funciona como uma espécie de auditor, aprovando ou rejeitando contas de acordo com as decisões tomadas na junta ou conselho paroquial. Agora vamos tratar das atribuições do tesoureiro. É o tesoureiro o responsável por todos os valores a ele confiados. Ele deve realizar despesas apenas sob autorização do conselho paroquial. Toda a movimentação deverá ser realizada por meio de cheques. Estes cheques devem ser assinados conjuntamente com o reitor ou com outro membro do conselho, desde que autorizado pelo reitor. O tesoureiro deve apresentar mensalmente os balancetes e demonstrativos da movimentação financeira realizada. Também é atribuição do tesoureiro o encaminhamento à contabilidade de todos os documentos que compõem a movimentação financeira da paróquia. O tesoureiro deve garantir junto à contabilidade a preparação do balanço anual e a apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Apesar de estar isenta do pagamento de imposto de renda, a paróquia não é dispensada da apresentação da declaração anual. Como qualquer pessoa jurídica, todas as organizações do terceiro setor, incluindo a igreja, são obrigadas a funcionar de acordo com a legislação do país. Vamos, agora, conhecer as atribuições do secretário na junta paroquial. É o secretário, o membro encarregado de lavrar as atas de reuniões da junta paroquial, e, da mesma forma, da Assembleia Geral Anual, ou de qualquer outra assembleia, se convocada extraordinariamente. O secretário deve, a pedido do reitor da paróquia, manter correspondência com os ausentes ou residentes fora da sede da paróquia, transmitindo as informações solicitadas pelo reitor e também dando ao reitor as informações das ocorrências e respostas quando for o caso. O
secretário da junta paroquial é responsável por encaminhar à imprensa, seja ela religiosa ou secular, desde que autorizado pelo reitor, as notícias da paróquia. Chegamos à função do reitor ou pastor da igreja na junta paroquial. Vamos entender como ele participa e quais os limites da sua participação. Como já vimos, o pastor ou reitor da paróquia é o presidente ex officio da junta. Ele preside a junta de forma diretiva, apresentando proposta e trazendo conselhos relacionados às atividades da paróquia. Mesmo sendo presidente ex officio, ele não atua de forma executiva. Isto quer dizer que ele não toma decisões individualmente, mas sempre através das propostas submetidas à junta. Observe que, mesmo não tomando decisões de forma isolada, cabe ao reitor da paróquia, na qualidade de presidente de conselho, vetar propostas ou decisões do conselho, que possam configurar prejuízo à comunidade ou à administração da igreja. É o reitor da paróquia quem preside a Assembleia Geral Anual ou qualquer outra Assembleia Extraordinária. Na sua ausência, é ele quem autoriza um outro ministro a presidir a Assembleia. O reitor ou pastor da paróquia não tem, normalmente, voto na Assembleia, ele somente vota em caso onde ocorre empate. Aí sim, ele decide, por meio do seu voto, promovendo o desempate. Apesar de o conselho ou junta paroquial representar a paróquia, é o reitor ou pastor, de acordo com o novo Código Civil, o responsável legal pela paróquia. Portanto, é ele quem vai responder a qualquer demanda civil ou judicial contra a paróquia. Aqui encerramos a aula 10. Agora, responda ao questionário da aula. Caso seja necessário, assista novamente ao vídeo e, em seguida, volte ao questionário. Fique com Deus.